Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz de Deus e Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Prece aos anjos guardiões. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem conduzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos. Retirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Assim em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Diego, e que Deus o abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Queridos amigos, irmãos, boa noite a todos. Uma alegria sempre poder estar aqui nesta casa espírita, estando aqui, dividindo o tempo, passando esses momentos tão bons com todos vocês, porque falar sobre espiritismo é sempre muito, muito, muito bom. O tema de hoje é um tema que a questão de 15 dias atrás, eu falei na Sociedade Espírita Jesus, aqui da cidade. O que acontece? Eu falei e me recordei, depois falei, passou uns 2 dias, 3 dias, e eu estava caminhando e me recordei de um livro que teria muito a acrescentar ao tema que eu então falei. Pensei assim, poxa, mas eu podia falar de novo, ali no Amor e Caridade, e acrescentar essas ideias novas que me vieram, essas lembranças que me vieram. E vai ser o que eu vou fazer hoje. Eu vou falar sobre filhos adotivos, repetindo boa parte daquilo que falei na Sociedade Espírita Jesus, mas trazendo algumas questões do livro Missionários da Luz, de Chico Xavier e André Luiz. De qualquer maneira, quero iniciar dizendo que filhos adotivos é um tema bastante complexo mesmo, né? Falar sobre família é um tema bem grande no Espiritismo. A família é a sociedade mais importante em que nós vivemos. Veja, nós estamos aqui numa sociedade, dos frequentadores, dos espíritas que frequentam o Amor e Caridade. No nosso serviço, nós também formamos uma sociedade, os trabalhadores do teu serviço, do meu serviço. Nos partidos políticos, nós formamos uma sociedade que é dos partidos políticos, quem é filiado em partido político, numa cidade, num estado, num país. Mas a família, ela é a sociedade mais importante que Deus permitiu existir nesse mundo. Porque a partir daquilo que nós aprendemos na família e vivenciamos na família, nós iremos reproduzir ali fora na sociedade, no serviço, com os amigos, e muitas vezes nós sequer
nos percebemos disso. Na família, nós iremos reencarnar entre irmãos, entre pessoas com as quais nós temos a missão de aprender, ou com as quais nós temos a missão de ensinar algo. Mas, de qualquer maneira, dentro do ambiente familiar, nós temos a missão de aprender, de crescer, de ver o crescimento dos outros. Porque se em dado momento nós ensinamos e nós proporcionamos o crescimento dos outros irmãos, certamente no outro dia, em algum momento, seremos nós a aprendermos. Porque no dia a dia da vida nós estamos aprendendo, ensinando sem sequer perceber. De qualquer maneira, voltando à temática do filho adotivo, inúmeros motivos podem gerar uma pessoa ingressar numa família a título de filho adotivo. Inúmeros motivos podem fazer com que uma pessoa resolva adotar uma criança, adotar alguém. Mas eu aqui nesse momento, eu vou destacar para vocês uma história que se encontra no livro Família, Vida e Paz, da Federação Espírita do Goiás, Federação Espírita do Estado de Goiás, onde a autora, a médium, na verdade, Eulália Bueno, conta uma história dela mesma. A Eulália Bueno, para quem não conhece, ela palestrou no último Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, e ela teve, há 2 anos atrás aqui, no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eulália Bueno, uma médium, uma trabalhadora espírita excelente. E ela nos conta uma história particular dela, porque ela tem uma filha biológica e uma filha adotiva. Ela generosamente nos conta que há várias décadas atrás, ela e seu esposo tentavam ter filhos biológicos e não conseguiam. Tentaram em vários momentos, tentaram em várias oportunidades, tentaram, e chegou em dado momento que eles efetivamente decidiram partir para uma adoção. Hoje, né, pessoal, a legislação está bastante até rigorosa. A legislação hoje regulamenta bastante as adoções. Nós temos, inclusive, o próprio Cadastro Nacional de Adotantes, de adoções. Mas, de qualquer maneira, a época, décadas atrás, era um pouco diverso disso, um pouco diferente disso. E Eulália nos conta que, em dado momento, ela recebeu um contato do servidor, talvez uma assistente social, do Fórum do Tribunal de Justiça, convidando ela a conhecer uma criança muito jovem, bastante fragilizada, até doente, que necessitava urgentemente de cuidados. E aquela época, vejam, décadas atrás, com outra legislação, talvez com uma própria fragilidade de regulamentação do assunto, a assistente social queria dar uma certa rapidez àquela adoção, porque o Estado não conseguia dar os cuidados que aquela criança necessitava naquele momento. E talvez ela, por tão fraquinha que estivesse, talvez desencarnasse. E aí a assistente social disse assim, não, esse é um caso de adoção, ela está muito fragilizada, mas ela necessita de cuidados urgentes. Eulália Bueno disse que ela deu do bolso dela cuidados de saúde urgentes para aquela criança, mas ela e seu esposo imediatamente se apaixonaram pela criança. Ela recebeu todos os cuidados, a adoção prosseguiu, aquela criança efetivamente foi adotada pela família, e hoje, naturalmente, aquela criança já é um adulto, se eu não me engano, um adulto de mais de 40 anos. Um adulto muito amado, um adulto que ama muito a sua família, uma excelente filha e que somente acrescentou aquela família, aquela entidade familiar. Ou seja, um espírito que necessariamente deveria, naquele momento, estar naquele grupo familiar junto àquela família. Mas, curiosamente, que logo após a adoção, passando-se alguns meses, Eulália Bueno engravidou e tem sua filha biológica com seu esposo. Que também foi uma criança maravilhosa, foi uma filha maravilhosa e até hoje, naturalmente, compõe, né, faz parte da família de Eulália Bueno. Mas, em dado momento, Eulália Bueno sim, se achou muito caridosa por ter realizado a adoção daquela criança que naquela época estava muito abandonada e muito frágil. E ela assim, se achou especialmente caridosa, especialmente bondosa, e nesse momento aparece então o seu espírito protetor,
que é uma mulher, que é um espírito que na última existência havia encarnado em Portugal. E ela pergunta assim para Eulália: Eulália, você então está se achando assim super bondosa por ter realizado a adoção dessa moça? E Eulália falou, um pouco envergonhada, que sim. Mas aí o espírito explicou. O espírito explica que aquele espírito fazia parte das necessidades reencarnatórias dela, Eulália, e da sua família. Que aquele espírito efetivamente necessitava reencarnar ali. Porque Eulália devia àquele espírito, àquela irmã, e ainda haviam algumas arestas, alguns probleminhas a sanar entre Eulália e aquela moça que foi adotada, aquela criança que foi adotada. Quando o espírito da criança, então criança, se aproximava da sua futura mãe, de alguma maneira, Eulália inconscientemente repelia a aproximação daquele espírito. E ela não conseguiu vir pelos métodos naturais. Daí o motivo de que a adoção foi o método utilizado pelo mundo espiritual para que aqueles dois espíritos pudessem se aproximar. De qualquer maneira, não quero aqui também causar alvoroço, mas quando um espírito reencarna em nossa família, ele vem com a tarefa de receber de nós, pais, o melhor que nós pais pudermos dar para ele. E muitas vezes existem arestas a serem aparadas entre o espírito que vem e nós pais, que ainda necessitam ser ajeitados. Perdões que necessitam ser feitos, auxílios materiais que necessitam ser feitos. E os pais se encontram na bendita e privilegiada posição daqueles que poderão receber ao espírito na condição de filho, podendo tomar aquela existência desde o início. Porque vejam, e aí não é nem o espiritismo quem fala, mas as ciências da saúde, a psicologia, a medicina, que quando o espírito está, o bebê está, quero dizer, na sua primeira infância, e se eu não me engano é até os 7 anos, ele está muito mais maleável ao aprendizado. E isso está muito relacionado ao fato de que, naquele período de 7 anos, aquele espírito poderá receber os ensinamentos de que necessita e calar, e nascer uma semente mais legal, mais profunda na alma dele. Daí a responsabilidade dos pais. Mas, de qualquer maneira, esse trecho, esse livro, é um livro muito bonito. Porque ele não diz que todos os filhos que são adotados vêm por essas questões. Muitos, inclusive, vêm por meio da adoção porque, por questões biológicas, ou o pai ou a mãe não conseguirão ter filhos nessa existência. Mas a Eulália Bueno generosamente nos traz essas lições que o seu caso específico nos trouxe. E aí vem a segunda parte de que falei para vocês, né? Existe um livro muito interessante chamado Missionários da Luz. Missionários da Luz, da coleção André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Missionários da Luz, salvo engano, é o segundo livro que vem após Nosso Lar. E não sei se é o segundo ou o terceiro, mas não faz diferença. Missionários da Luz, de qualquer maneira, tem um capítulo, tem 3 ou 4 capítulos muito importantes que eu vou rapidamente falar uma coisinha aqui. O capítulo 12 desse livro fala sobre a reencarnação de Segismundo. Mas eu quero dizer para vocês que Segismundo é o nome de uma pessoa, tá? Não é um xingamento. A reencarnação de Segismundo é o livro que primeiramente trouxe pormenorizadamente o processo reencarnatório de um irmão nosso, igual a nós, e descreveu pormenorizadamente os departamentos envolvidos com o retorno de um espírito ao mundo físico. Porque hoje todos nós estamos aqui reencarnados, todos nós estamos aqui, vemos as pessoas, olhamos as pessoas nas ruas, mas o ato de reencarnar, o ato de vir para esse mundo, é um ato que envolve muito e profundo trabalho do mundo espiritual. André Luiz nos conta que existe um departamento em Nosso Lar especificamente destinado a programar as reencarnações dos irmãos, as nossas reencarnações, quando viremos para esse mundo. E a reencarnação de Segismundo envolve 4 capítulos, né? E eu não vou, naturalmente, trabalhar todos. Talvez minha próxima fala seja explicar sobre esses capítulos. Mas em dado momento ele fala uma questão muito interessante.
Ele fala que durante o sono, quando os pais estão prestes a receber uma criança, quando os pais estão se preparando para ter filhos, via de regra, o espírito que irá reencarnar naquela família é trazido à noite para conviver com aqueles pais, para que os pais já sintam a aproximação energética daquele espírito, para que eles comecem a se acostumar um com o outro, com a vibração um do outro, para que eles, por exemplo, já comecem a se acostumar com aquele rostinho, com aquela carinha, e assim começa o processo reencarnatório, que não é do nada, não é assim inesperado. Mas a reencarnação do Sigismundo foi um pouco problemática. E eu vou trabalhar um pouco melhor em próximas falas aqui. Mas vejam que interessante e que triste até esse trecho que vou ler para vocês. Infelizmente, Adelino seria o pai biológico na futura encarnação de Sigismundo. Que seria seu futuro pai, repelia-o com força, ou seja, o espírito de Sigismundo se aproximava dele à noite, para que houvesse aquele princípio de aproximação, e o pai biológico afastava, refutava com força aquele espírito. Então logo surgem as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Ou seja, neste caso específico aqui, assim como o caso de Eulália Bueno, o espírito se aproximava dos pais biológicos. No caso da Eulália. No caso da história dos missionários da luz, do pai biológico. E eles afastavam com força, eles refutavam com força aquele espírito que se aproximava. Existe uma história muito interessante em torno disso, quem sabe da próxima oportunidade aqui eu fale a respeito dela. De qualquer maneira, e agora já me encaminhando para os últimos comentários, quero dizer então que o ato de trazer uma alma ao mundo físico é um ato sagrado e que Deus permite a nós, na condição de pais e de mães, trazermos um irmão nosso, um espírito igual a nós, que se encontra com desafios mais ou menos relacionados a nós, mais ou menos próximos a nós, mais ou menos difíceis em relação aos nossos. Mas os pais têm a missão de trazer esse irmão ao mundo físico. E durante os primeiros anos, em especial, a tarefa educativa é ainda mais intensa e ainda mais forte. Por esse motivo, quando o espírito, por exemplo, já está como feto, durante a gravidez da mãe, é muito salutar, é muito recomendável que o pai e a mãe tenham uma atitude positiva em face àquele feto que vem, trazendo uma oração em prol do feto, realizando o evangelho no lar para que o ambiente da residência seja equilibrada, mas, sobretudo, talvez conversando, talvez orando mentalmente, enviando energias positivas para ele. Talvez dizendo assim: seja bem recebido, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo entre nós, porque nós, na condição de pai, faremos o melhor por você nesse mundo físico que te receberá em breve. Porque o espírito, embora ele esteja nesse momento de gravidez, e nós sabemos que durante a gravidez o espírito gradativamente perde a sua consciência. Porque o espírito, ao longo dos 9 meses, ele vai gradativamente perdendo a sua consciência. E ao final da gravidez, durante o nascimento, ele efetivamente estará naturalmente, esquecido de tudo ou de muitas coisas. Mas durante esse processo de gravidez, que a gente saiba receber positivamente essa alma que vem, assim como nós, para crescer, assim como nós para se educar, assim como nós para aprender coisas que nós mesmos necessitamos aprender diariamente. Por esse motivo, então, me encaminhando para o final, quero dizer que a reencarnação nesse mundo é uma oportunidade bendita de crescimento, que Deus nos traz, que Jesus nos traz, que possamos aproveitar as oportunidades que a vida nos traz, porque alguns de nós somos pais, alguns de nós somos filhos, mas em qualquer circunstância nós temos a posição e a condição de auxiliar, de vibrar positivamente por aqueles que na sua família estejam passando por problema. Que possamos, portanto, agradecer pela oportunidade de estarmos nesse mundo físico, porque o simples fato de estarmos nesse mundo físico
significa que temos a oportunidade de crescer e de nos iluminar ainda mais. Porque, em estando aqui encarnados, nosso aprendizado ainda não se encerrou e nós muito ainda temos o que aprender. Por esse motivo, meus irmãos, não quero me prolongar muito mais e quero então agradecer a paciência de todos e quero deixar a dica de livro, que foi esse livro, 2 livros, na verdade, que citei aqui. Missionários da Luz, clássico dos clássicos de André Luiz, mas também o livro Família, Vida e Paz, que é um livro da Federação Espírita do Estado de Goiás, que nos ensina tão profundo ensinamento. Que possamos então agradecer e que possamos oferecer aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos familiares, aos nossos primos, as melhores vibrações para que cada um de nós possa desempenhar nesse mundo a melhor tarefa e a melhor missão que tenhamos aqui para realizar. Por esse motivo, então, que possamos, na sequência, receber o passe. E que após possamos ir para as nossas residências e lá levarmos um pouco da luz, da paz, do amor, da harmonia que recebemos aqui, nesse momento, nessa casa espírita. Assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão Diego, e possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Prece para trazer paz à mente. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pela sua grande misericórdia e a graça que recebemos. Agradecemos a sua fidelidade, embora nós não desejamos tão fiéis. Senhor Jesus, pedimos-lhes para que toda a paz possível em nossa mente, corpo, alma, espírito. Queremos que cure e remova tudo o que está causando estresse, dor e tristeza em nossas vidas. Por favor, guie nosso caminho através da vida e deixe os nossos inimigos em paz com a gente. Deixe o seu reinado de paz na nossa família, no nosso local de trabalho e tudo que estiver em nossas mãos. Deixe seus anjos de paz irem à nossa frente quando sairmos e que permaneçam ao nosso lado quando voltarmos. Em nome de Jesus, que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fisioterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passe e solicitamos aos demais que aguardem em prece.